Compaixão é o tema do ano. Você já passa ali na frente, pega um dos panfletinhos e você vai saber sobre compaixão, os nossos 10 propósitos para esse ano. Tempo de compaixão, abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Pastor Tejo, Deus abençoe, felicidades lá no Japão, o povo lá, que o Japão seja totalmente transformado para a glória de Deus. Leve a unção do Senhor desse lugar e leve o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Pode usar a NVT, a versão, para ficar igual. Se puder ser NVT, eu agradeço. Diz assim: e logo depois Jesus foi com seus discípulos para a cidade de Naim, e uma grande multidão o seguia. E quando ele se aproximou à porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu-se profunda compaixão para com ela, e declarou: não chore. E foi até o caixão e tocou nele. E os que carregavam, disse, o jovem, os que ficavam carregando pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão e louvavam a Deus, dizendo: um profeta poderoso levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou-se por toda a Judeia e aos seus arredores. Amém? Essa lição você vai receber depois do culto da manhã, lá para você compartilhar na sua célula ao longo dessa semana. Jesus, ele está saindo de um tempo de Cafarnaum e ele está indo até Naim. Nós não vemos um outro relato sobre a cidade de Naim na Bíblia. Talvez seja a aparição meteórica dessa cidade. A impressão que temos é que Jesus vai a Naim só para operar esse milagre naquela geografia. Uma cidade pequena, desconhecida, sem muita importância na cultura dos hebreus, porém, ainda assim, o Senhor teve compaixão daquela mulher, daquela casa, daquela família, e foi aquele lugar para operar o milagre. Posso ouvir amém? Significa dizer que Deus está preocupado com grandes pessoas, com grandes coisas. Deus também opera milagre nos pequenos e mínimos detalhes. Talvez você entrou em 25 esperando de Deus uma visitação, um milagre. Quero dizer para você uma coisa: não se preocupe, esse ano o Senhor vai visitar a sua vida, vai ter compaixão, vai operar o milagre e você vai testemunhar. Parecia que eu estava esquecido igual Naim, mas o Senhor me visitou e operou sobre a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? De Cafarnaum a Naim, aproximadamente 50 quilômetros, quase um dia inteiro de caminhada. Estou falando de um tempo, irmãos, em que não andava sem ruas asfaltadas, pavimentadas, como as de Curitiba, sem nenhum tipo de alagamento. Essa parte contém ironia. Aleluia. Amém. Vai acontecer. Pense comigo, irmãos, aquele povo saindo, e Jesus, ele sai de curar o filho de um oficial e vai para Naim. Por que que eu posso garantir a você que foi assim? Porque Lucas vai escrever assim, logo depois, ou no dia seguinte. Então Jesus, ele começa uma caminhada com seus discípulos e com uma multidão que ia com ele. Eu não sei precificar o tamanho da multidão, mas imagino conduzir aquele povo inteiro até a entrada de Naim. Naim era uma cidade onde se construía, trabalhava-se com tecidos. Pessoas ricas habitavam ali em Naim, porque eles ficavam na beira de um monte chamado Tabor, e eles eram bons negociantes de tecido, tapete, tecelaria. Pessoas ricas habitavam ali, talvez essa mulher fosse até uma mulher rica, naquele momento. Mas acontece o imprevisto. Essa mulher que volta um dia de sepultar o seu marido, volta agora de sepultar o seu filho mancebo, jovem. E quando a gente lê esse texto, na perspectiva de Lucas, escritor, Lucas, ele era um médico, ele fora discípulo de Paulo, e esse homem, ele tem uma preocupação de narrar os acontecimentos de que Jesus fez, com muita peculiaridade. Esse milagre você vai contar em Lucas, não vai contar nos outros evangelhos, por exemplo. Lucas, ele fez uma boa pesquisa de campo, porque como um cientista, ele precisava trazer os menores detalhes para a comunidade romana que receberia a sua carta.
Ou seja, nós não estamos falando de um homem qualquer que caminhou e escreveu qualquer coisa. Ele era um estudioso, um intelectual, um homem de plena sabedoria no meio dos romanos, de muito reconhecimento. Então a preocupação de Lucas é narrar o milagre com as suas peculiaridades. Então ele fala, tirando uma foto. Sai mais ungido assim, né? Vê agora assim. Sai umas fotos feias, né? Melhorou? Vê, depois você me fala. Vamos combinar. Você chega, faz o sinal que eu melhoro a imagem. E aí o que acontece? Lucas, ele detalha para a gente esse episódio. Agora, você imagina caminhar com uma multidão, aproximadamente 50 quilômetros para aquele lugar. Onde Jesus ia, ele era uma celebridade. As pessoas queriam estar com ele, tocar nele, falar com ele, mas naquele momento é caminhada. Eles estão caminhando. Só que o texto vai dizer que em Naim sai de lá um cortejo, porque não se sepultava na cidade, se sepultava fora da cidade. Os sepulcros não ficavam dentro do perímetro urbano, mas em cavernas do lado de fora. Então, junto com Naim, junto com essa mulher, toda a cidade sai para o sepultamento. Eu morei no interior do estado do Rio de Janeiro, no primeiro ministério nosso, e lá enterro era um evento. Na cidade vizinha passava um carro anunciando o dia, horário, local do sepultamento da pessoa que partiu. E aí, nesse momento, está toda a cidade parada, quase que um dia de luto social. Aquela mulher está vestida com um lenço sobre a sua cabeça de luto. Ela certamente está andando ao lado da cabeça do defunto, porque esse era o entendimento, andar ao lado daquele que era o defunto. Na frente, uma parte do cortejo. Do lado daquela mulher, os consoladores do cortejo. Por detrás dela, uma pessoa tocando um tamborete. Isso é prática dos hebreus, irmãos. Fazem até hoje assim, nas comunidades mais remotas deles, mais conservadoras. Cadê o baterista para me ajudar aqui no final? Tocando um tamboretezinho no ritmo bem lento. E aquelas carpideiras, elas não apenas choravam, como a gente aprendeu muitas vezes, elas choravam e faziam lamúrias. Elas cantavam um canto de tristeza, um canto lamuriento, para que todo mundo que se ajuntasse não ficasse conversando no velório, e ficasse assim, compadecido daquele momento que era fúnebre para todo mundo. Até quem não conhecia, o que era difícil naquele contexto, porque não era uma cidade bem pequena, até quem não conhecia o defunto precisava se compadecer e ir na dor junto com eles. Então, nesse instante, vem aquele povo todo cortejando aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que do lado de fora da cidade, ao portal da cidade, vem Jesus com uma multidão. E eu quero aqui trazer para você um arquétipo do texto. Eu imagino que Jesus está andando, mas ele sabe a hora certa de chegar para o milagre, amém? Vocês estão dormindo ainda, meu irmão? Voltei de férias, eu estou pegando fogo, meu irmão. Hoje eu tenho que converter gente e expulsar uns 3 demônios aqui. Ainda curar uns enfermos também. Imagina que Jesus, ele está andando com a multidão, mas se ele andar rápido demais, vai chegar antes da hora. Não pode. Se ele andar devagar demais, ele vai chegar atrasado. Também não pode. Então eu quero crer que Jesus estava andando e dizendo, multidão, devagar, devagar, devagar. Por quê? Devagar, porque o Pai tem um propósito. Devagar, devagar, devagar. E daqui a pouco Jesus começa, acelera, acelera, por quê? Acelera porque não podemos chegar atrasado. Afinal de contas, há uma música que diz que Jesus, ele é o plano melhor, nunca chega atrasado, a sua obra é perfeita, a sua maneira mais linda. Eu fico pensando, irmãos, aquela multidão, mas por que ir tão longe? Por que ir tão distante? Por que viajar tanto tempo? Talvez alguns no meio do caminho desistiram de permanecer nessa caminhada longa com Jesus. Porém, nesta caminhada, está chegando Jesus e lá de longe avista Sinaim, no pé do monte. Dentro da cidade, o povo tocando, um instrumentista tocando um instrumento, como uma marcha, e as pessoas andando bem lentamente.
As condolências entregavam-se na casa da pessoa que estava de luto. E na rua, as pessoas iam parte ao lado com ela, lamuriando aquilo que se estava cantando por aquelas mulheres carpideiras. Tinham pessoas que pagavam 2, 3, 4 mulheres para ficarem chorando. Você percebe que Jesus chega na casa de Jairo, tem pessoas chorando lá. E quando Jesus fala assim, não chora, a moça está dormindo, eles que estavam chorando começam a rir. Porque são profissionais nisso. São profissionais em ter compaixão. Ganhavam para isso. Então, de manhã, vai ter um sepultamento amanhã. Então, já separava lá os coristas que iam cantar, o tocador do instrumento, e aquele momento lá daquela percussãozinha ia sendo tocada, num toque de uma marcha bem lenta, as pessoas andavam na frente, e é o responsável pelo culto na cidade, e por detrás dele todos os seus discípulos e o ensinamento, e aqueles que estavam aprendendo o caminho do sacerdócio, e por detrás a família, o cortejo e toda a cidade junto. Só que, de repente, no portal da cidade, se encontram 2 multidões. Se encontra Jesus, com seus discípulos e a multidão, e se encontra a mulher que perdeu o seu marido, já fora àquele lugar, sepultou seu marido, voltou para casa com seu filho, a única esperança que ela possuía, o seu único herdeiro, a única parte da sua família, e agora ela está saindo pela 2ª vez para sepultar alguém, só que agora seu filho. Nesse encontro, há um autor que diz que as multidões devem ter se misturado. De um lado, um povo triste, choroso, de outro, um povo apreensivo por sem saber para onde Jesus está indo e o que ele vai fazer. E quando ele está na entrada da cidade, onde se fechavam negócios, na entrada da cidade, as pessoas, à porta da cidade, contratos eram firmados. Casamentos eram estabelecidos na entrada da cidade. Na entrada da cidade, pessoas assinavam decretos de falência. Na entrada da cidade, pessoas assinavam contratos de compra e venda de terreno. Na entrada da cidade, pessoas selavam relacionamentos, a fim de quem passasse pudesse servir por testemunha. Jesus não vai na casa daquela mulher. Ele para na frente da cidade e ele vai direto na senhora. Ele não fala com o líder religioso, ele não manda parar os tocadores de instrumento, ele não vai nos lamuriadores, não vai nas carpideiras, ele vai à mãe, olha para ela, tem profunda compaixão e libera a ela uma palavra: não chores. Agora, como é que não chora no enterro do único filho? Agora, imagine, irmãos, Jesus está vendo aquilo que nós não conseguimos compreender. A palavra de Jesus a essa mulher, não chore, não tem a ver com o momento que ela está vivendo, mas com a restituição que ela vai receber, após a palavra seguinte que ele liberar. De vez em quando, irmãos, chegamos aqui no culto, e o nosso coração está querendo chorar, está fechado, está doído, está apertado, não está fácil. Entretanto, à medida que cantamos louvores ao Senhor, uma atmosfera de Deus se move nesse lugar, nos apontando uma direção profética daquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida. Por esse motivo, nós não estamos preocupados com o que estamos vivendo agora, mas na certeza daquilo que Deus está fazendo na nossa caminhada. Eu quero dizer para você que em 2025 você vai encontrar pessoas que você vai precisar ter íntima compaixão delas. E você vai declarar a pessoas que estão chorando no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, por onde você passa e na sua família, a mesma coisa: não chores, Jesus está se movendo. Jesus se move nesse lugar, e ele libera uma palavra: não chore. Mas Lucas, ele é um camarada que vai escrever um negócio bem interessante. Ele fala assim, olha, que Jesus se aproximou da porta da cidade, estavam sendo para enterrar o menino, filho único de uma mulher que era viúva. Lucas é enfático a dizer que esse menino tinha morrido, ele foi claro nisso. E aí no versículo de número 15, ele vai falar assim: ao jovem que estava morto. Lucas olha para ele e o declara como morto, porque de fato era.
mas Jesus chega no caixão e o declara como jovem. Isso é um paradoxo, né, irmão? Enquanto Lucas está escrevendo, olha, e porque Lucas é igual a você, ele olha para uma realidade e imaginamos que não tem mais jeito, que não tem mais volta, que não tem mais como acontecer nada de melhor. Acabou, não tem mais jeito para esse casamento, não tem mais jeito para essa família, não tem mais jeito para essa empresa, não tem mais o que fazer, e nós sepultamos projetos de pessoas. Só que o nosso Jesus poderoso, quando ele chega, ele consegue ver o que ninguém está vendo. Toda a multidão pensou, mas quem é esse homem sem noção que manda essa mãe parar de chorar? É porque as pessoas não sabem que Jesus carrega todo o poder no céu e na terra para liberar uma palavra àquele menino que para Lucas é ex-morto, mas para Jesus é jovem, cheio de vida. E aí Jesus fala assim, você jovem, eu te digo, levanta-te. Irmão, eu vou te falar uma coisa, você tem uma especialidade minha é fazer enterro. Prepare-te que eu vou estar no seu. E se você estiver no meu, eu espero que você fale assim, eu acho que está mexendo. Seria bom, né? Eu acho que está mexendo, hein? Sabe o que acontece, irmãos? Em dezenas, centenas de sepultamentos que eu já fiz, sempre encontrei pessoas falando com o caixão, com o defunto. Centenas de vezes. Jesus está fazendo aquilo que a mãe deve ter feito, que amigos devem ter feito, mas nenhum deles tocou na padiola, não é caixão, né? Lá naquele tempo não era um caixão, era um esquife, eram duas travessões de madeira, trançado com uma palha, tipo uma maca, o moço colocado em cima, seu corpo todo coberto com um tecido, mas o seu rosto com um lenço bem fino sobre o seu rosto. Ninguém tocava em defunto, ninguém tocava em coisas mortas. E Jesus, ele manda parar tudo e ele toca naquele moço. Ele coloca a mão sobre aquele moço. Ele manda que todos parem. E ele libera uma palavra, jovem. Jovem aponta para quem ainda tem muito o que viver. Jesus está olhando para pessoas que hoje entraram aqui com a aparência de já mortos. Porém, Jesus declara jovem porque tem muito o que viver. Jesus olha para aquele moço que todos imaginavam, acabou, mas ele libera uma palavra, levanta-te. Ele dá uma ordem, levanta-te. Ele dá uma ordem para que haja um movimento. E esse movimento causa temor em todos que estão presentes. O cortejo da viúva, a multidão que estava com Jesus, porque aquele jovem, ele se senta e ele começa a falar. Eu estava lendo um livro, irmãos, de um autor americano, contando sobre os milagres de Jesus. E esse autor fez uma pegadinha comigo que estava lendo o seu livro, e disse o seguinte, eu já sei o que esse moço falou quando sentou. Aí eu falei, uau, vai estar aqui. E aí eu virei a página, e esse moço falou assim para mim, o autor do livro, faça um exercício, faça-se de morto agora. Faz você de morto aí, vai, mas eu estou aqui para te ressuscitar, fique tranquilo. Faça de morto, fecha o olho aí, irmão. Se você tivesse morto num caixão, nesse momento, e Jesus, o homem de Nazaré, chegasse ao lado desse caixão, colocasse a mão em você e mandasse você, levanta-te, o que você gritaria no primeiro momento, meu irmão? Está ruim, hein? Tem muita gente que vai permanecer morta, misericórdia, nem para ressuscitar serve hoje. Ô Senhor, essa mornidão caia por terra em nome de Jesus e acende o fogo nos corações nessa manhã, Senhor. Vou te dar uma segunda chance. O homem de Nazaré declara sobre você, levanta-te, o que você diria? Meu Deus! As férias já acabaram! O que você diria? E foi a primeira coisa que eu falei, glória a Deus. Só que Lucas
assustado com o estudo, porque ele possivelmente não viu o milagre. O texto fala que esse moço levantou e começou a falar. Philip Yancey diz no seu livro que esse moço talvez falava daquilo que viveu na eternidade. Carson, um teólogo mais estudado por todos nós do século de sempre, ele vai dizer o seguinte: alguém que sai do sepulcro tem alguma coisa para dizer. E esse moço começa a falar. E o texto vai dizer que eles falam: mãe, está aí seu filho de volta. Multidão, voltemos para Cafarnaum. Só que a cidade abandonada, esquecida de Naim, está celebrando, dizendo: Deus visitou o seu povo. Esse povo era esquecido, mas agora a declaração é: hoje Deus visitou o seu povo. Entretanto, coloca na tela o versículo de número 16 para mim, por gentileza. O texto vai dizer o seguinte: um grande temor tomou conta daquela multidão que louvava a Deus, dizendo, versículo 16 do capítulo 7, uma grande, amém? Diz assim: e um grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou seu povo. E aí vai tudo certo, irmão, até que um camarada chamado Erickson, escrevendo sobre os milagres de Jesus. E esse camarada é bem renomado, e ele fala assim: irmãos, apenas pela interpretação fria do texto, o texto vai dizer um profeta poderoso. E para mim, a vida inteira estavam falando de Jesus, um profeta poderoso. Só que é um artigo indefinido. E se você ler na sua Bíblia, o profeta está com P minúsculo. Porque se o profeta se apresentasse a pessoa de Jesus, o P sempre seria maiúsculo. Aí está tudo igual, mas na tua Bíblia está assim. Está maiúsculo, porque está depois de 2 pontos, e o profeta está minúsculo. E aí o Carson me convenceu de que o profeta que o povo está declarando não é Jesus, mas é o moço que ressuscitou. A partir daquilo que ele está falando. Porque aquele moço possivelmente levantou profetizando. E aí eu, não satisfeito, fui estudar grego. Eu não domino muito bem igual o pastor Miguel, mas eu entendo bem pouquinho. E lá no grego o texto fala o seguinte: Deus hoje está no meio desse povo. A figura do profeta representava a presença de Deus. Agora, aquele moço representa para aquele povo um profeta que se levantou naquele lugar. Se a morte levou uma voz, Jesus restaurou naquela fim de tarde um profeta. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: se Satanás tentou enterrar você em 2024, em 2025 vai se levantar em você um profeta nesse tempo, em nome de Jesus. Deus está levantando profetas em 25, profetas que vão profetizar e multiplicar com paixão por onde passarem. Você vai chegar numa família sofrendo e vai declarar: Jesus mandou dizer, levanta-te, família. Você vai chegar numa empresa em falência e vai declarar: empresa, levanta-te em nome de Jesus. Você é o porta-voz da compaixão do céu nesse tempo. Amém. Baterista, me ajuda aí na bateria. Toca a lamúria pra gente. Você vai tocar só na pele, sem prato. Uma marcha bem lenta, igual a gente conversou e combinou. A gente combinou? Mas você sabe, eu estava fazendo um curso de cultura hebraica muito tempo atrás, um cursinho básico, e a cultura falava de práticas do dia a dia dos hebreus, como higienização das mãos, com a mão esquerda para uma coisa, a mão direita para outra e tal. E dentre as coisas, a professora falou sobre isso, sobre as lamúrias que eram cantadas naquele tempo. Havia lamúrias por pessoas que foram para a guerra e não voltaram, era um tipo de toque. Pessoas que quando iam para um sepultamento era um tipo de toque.
era um tipo de canto, era um tipo de choro, era um tipo de lamentação. E aquele momento, você pode vai já devagarzinho aí, na outra, no de cá. Esse é mais grosso, esse, mais grave, né? Então fica mais devagar um pouquinho, que você está muito acelerado. É enterro, não é carnaval. Isso. Você nunca foi no carnaval não, né, varão? Estou de olho em você, hein? Olha como é que a gente pega, né? Vou conversar com seu pai daqui a pouco. Você fica quieto aí, deixa só. Tá rindo de quê? Você não é crente não, hein? Isso. Só um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Isso. Imagina, irmão, um dia inteiro tocando isso na cidade. O enterro era no fim do dia. Fim do dia. Sempre fim do dia. Perto das 18 horas. E aquela mulher está indo com esse toque irritante na cabeça dela. E as carpideiras, horas elas choram, horas elas param e falam assim: um dia se levantará um herói e um leão. Que maluquice. Eu não sei onde é que elas tiraram isso. E andavam e paravam. E elas cantavam: um dia se levantará um herói e um leão. E caminhavam mais alguns passos e paravam de novo. E declaravam: um dia se levantará um herói e um leão. Andava-se mais um pouco e declaravam: um dia se levantará. E elas andavam mais um pouco e declaravam: um dia se levantará. Só que elas não sabiam que naquele dia o leão da tribo de Judá ia aparecer naquela lamúria para dizer: eu cheguei e a morte vai bater em retirada. Levanta-te! Sabe o que eu aprendo, meu irmão, nessa manhã e quero trazer para você? Apesar dos toques de dor que você tem ouvido, o leão, o da tribo de Judá, se levantou no Calvário e declarou: morte, findou, agora é tempo de vida. Se coloque de pé e erga a sua mão e diga comigo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Erga a sua mão e declara: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Declara: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Porque nesta manhã, neste culto, nos visitou o herói e o leão. Senhor, nesta manhã, apresentamos a Ti nossas causas. Causas que já declararam morte sobre ela. Mas a palavra do céu é: levanta-te. Senhor, declaramos que toda palavra que o inimigo declarou sobre finança, família, casamento, projetos, Deus, nós declaramos agora: hoje não é tempo de sepultar o que o Senhor declarou que ainda tem vida. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que começaremos 25 na direção do céu, na certeza de que a compaixão do Senhor usará a nossa vida e centenas de pessoas serão transformadas ao rugir do leão. Em nome de Jesus, aplauda e glorifique ao Senhor. Quero orar com você que tem um motivo, que até já foi sepultado, mas o leão está declarando sobre a sua vida hoje: levanta-te. Você vai sair do seu lugar, vai vir até o altar do Senhor para que os pastores olhem sobre a sua vida, os intercessores olhem por você. E você que não vai receber oração, Deus te abençoe. Até sexta-feira às 20 horas, nós estamos aqui na libertação. Mas você que tem algo a apresentar ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto a igreja canta, ela vai cantando e profetizando. Pessoas se levantarão nessa manhã, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e pode vir ao altar do Senhor. Pastores, intercessores, me ajudem aqui na oração. O descendente de Davi, vai do início. Senhor, em nome de Jesus. Se você recebeu oração, Deus abençoe. Pode ir para sua casa em paz. Se você veio até o altar para receber uma ministração, não vá embora. Venha até o altar do Senhor, vamos orar com você.